Começa a valer hoje a isenção do imposto de importação de alguns alimentos, como medida para tentar reduzir preços no país. Também nesta sexta-feira, o governo tem mais uma reunião com representantes dos Estados Unidos para discutir a taxa de 25% sobre aço e alumínio. Quem tem os detalhes é a Luciana Verdolim. A equipe técnica do governo vai se reunir nesta sexta-feira para discutir o acordo de cooperação Brasil e Estados Unidos, para, na prática, tentar buscar alternativas para a taxação anunciada essa semana do aço e do alumínio brasileiros. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estarão fora de Brasília, mas a equipe vai se reunir e apresentar sugestões. Nós entendemos que o caminho não é olho por olho. Se fizer olho por olho, vai ficar todo mundo cego. O caminho é ganha-ganha. É ganha-ganha. Comércio exterior é ganha-ganha. Eu sou mais competitivo numa área, eu exporto mais, ele é mais competitivo, exporta mais para mim e ganha o conjunto da sociedade. Esse é o caminho. Então é reciprocidade e buscar o diálogo. Então é isso que nós vamos fazer. A Camex, a Câmara de Comércio Exterior, confirmou nesta quinta-feira o que já havia sido anunciado pelo governo durante encontro com empresários aqui no Palácio do Planalto. Na prática, as isenções do imposto de importação de vários produtos, como café, biscoitos, macarrão e azeite de oliva. Isso começa a valer nesta sexta-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que a isenção, a princípio, valerá por 1 ano, mas como a medida temporária, o prazo poderá ser menor. A isenção vai significar que o governo vai deixar de arrecadar 650 milhões de reais em impostos, se o período for mesmo de 12 meses. O vice-presidente lembrou que essa é apenas uma das medidas para tentar forçar a queda no preço dos alimentos e que o governo ainda está tentando convencer os governadores a abrir mão do ICMS. Eu vi na imprensa, o Piauí já anunciou que vai reduzir, outros estados estão estudando. Não é que seja para reduzir tudo, mas de repente você pode reduzir o ovo, o ICMS, você pode reduzir o tipo de carne, você pode reduzir o produto. Então, cada um vai vendo o que pode fazer, mas ajuda. Essa é uma coisa que ajuda. E tanto é uma medida correta que foi aprovado na reforma tributária por unanimidade. Não tributar a cesta básica. É que a reforma tributária não entra em vigência amanhã, mas isso vai desaparecer. Não vai ter mais ICMS sobre alimento. A decisão, segundo Alckmin, ficará a cargo de cada estado, mas que nesse momento a redução de impostos sobre a cesta básica seria muito importante. De Brasília, Luciana Verdolim. Hora da gente ouvir aqui os nossos comentaristas de hoje, Cristiano Vilela e Deise Ciocari, conosco do Jornal da Manhã. O Vilela, são duas frentes aí para o governo. Uma com o Alckmin tentando, de algum modo, negociar com os Estados Unidos alguma possibilidade de redução nesse tarifaço do Donald Trump, que afeta a indústria brasileira também. E, por outro lado, essa discussão em torno dos alimentos, né, com a questão da importação, mas que, para muito especialista, é uma medida que não vai surtir o efeito desejado, ou pelo menos não será tão decisiva assim, né, Vilela? Então, 2 pontos importantes para a gente conferir aí nessa atuação diplomática do governo, né? Pois é, Nonato. Se de um lado o governo até acerta no tom, à medida que busca uma relação de diálogo com os Estados Unidos nesse episódio, procurando retirar a fervura de toda essa complexa situação que está acontecendo, não apenas envolvendo Estados Unidos e Brasil, mas Estados Unidos e diversas outras partes do globo, no que se relaciona à questão dos alimentos, o governo ele vem andando na corda bamba. Agora anuncia essa redução nos alimentos, na questão tributária envolvendo diversos alimentos de primeira necessidade, mas acaba cometendo alguns erros. Um deles é no sentido de, eventualmente, causar embaraços ao setor produtivo, especialmente setores produtivos importantes, que empregam, que alavancam a economia brasileira. E o segundo é que, eventualmente, muitos especialistas concordam que essas mudanças não serão capazes de reduzir efetivamente o preço desses itens, o que vai fazer com que a pressão política por parte da sociedade
sociedade relacionada à carestia de alimentos continue e o governo, mesmo com essa medida, acabe não conseguindo reverter a queda de popularidade. Pois é, Vilela, essa relação Brasil-Estados Unidos, ela exige um equilíbrio entre firmeza e diplomacia, né? Essa imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio pelo governo dos Estados Unidos, obviamente, é um revés para o Brasil, mas também é um alerta sobre a necessidade de reduzir essa dependência comercial de um único parceiro, né? Então, algumas saídas possíveis que poderiam equilibrar essa autonomia entre firmeza e diplomacia seria que o Brasil poderia argumentar, obviamente, através de uma negociação diplomática, que essa imposição de tarifas ela prejudica essa parceria comercial entre os países e o Brasil poderia sugerir a criação de um regime especial para a importação de aço e alumínios brasileiros, né? Como já ocorreu no passado, já ocorreu isso outras vezes, né? Se o Brasil entender que essa taxação ela fere as regras internacionais de comércio, ele pode recorrer à Organização Mundial do Comércio, né? E isso, embora o processo seja demorado, os Estados Unidos frequentemente ignorem as suas decisões, é uma saída pela tangente, uma saída mais diplomática. E, obviamente, sempre tem a possibilidade de uma retaliação calculada, né? Então, o governo ele pode aplicar tarifas sobre produtos norte-americanos estratégicos para pressionar uma revisão da medida. Mas isso, no entanto, deveria ser feito com cautela para evitar uma escalada de tensões comerciais. E, por fim, eu volto ao início da nossa conversa aqui, né? As negociações com os Estados Unidos, caso elas não avancem, elas precisam fazer com que o Brasil busque intensificar relações com outros mercados consumidores de aço e de alumínio, como China e Índia, e assim buscando acordos bilaterais que facilitem as exportações, mas sempre diplomacia.